Meu nobre Felipe Cadete, Fabrício, a paz do Senhor, meus irmãos e amigos, companheiro de ministério. Felipe Cadete, eu estava aqui ouvindo o seu áudio e com muito prazer. A Bíblia diz, dentro desse assunto aí do teu vídeo, que João capítulo 10, versículo 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor, o ministro do Evangelho que tem chamada divina, ele é um servidor para o rebanho de Cristo. Ele não é alguém que espera ser servido. Veja bem, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que é mais precioso para o ser humano? É a vida dele. Então essa vida engloba o ser total do ministro do Evangelho a serviço das ovelhas, a serviço da Igreja de Cristo. Então estão invertendo os valores e estão colocando como se a Igreja, os subordinados, os que eles consideram inferiores, para servi-los, quando deve ser o contrário. O próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. De forma que hoje existe uma crise ministerial profunda por conta da inversão de valores. Os ministros colocaram na cabeça que são chefes de uma empresa, são gerentes de uma empresa, de uma filial, são administradores de empresas. O que acontece dentro das denominações, e aí a gente engloba todas elas, é alguém se achando o maioral dos maiorais. O cara que se diz assim, você é o cara. O povo tem que baixar a cabeça, né? Prestar continência e dizer, você é o cara. Você é alguém indispensável. Você tem que estar no topo. Você tem que sentar na cadeira de Moisés. Então gostam desse tipo de comportamento a maioria dos líderes da atualidade, quando deveria ser o contrário. Se esforçar ao máximo para agradar o rebanho de Cristo, para suprir as necessidades do rebanho de Cristo. Tem um ditado aqui que diz que quem não pode ir com o pote, não pega na rodilha. Quer dizer, aquele obreiro que tem consciência de que deve, é uma obrigação, é um dever dele e é a ordenança de Deus e do fundador do cristianismo, Senhor Jesus, que deu o próprio exemplo, servir. Nunca pode deixar de ser um diácono, seja o evangelista, seja o pastor, o ministro, pastor, evangelista. E se você puxar lá para o primeiro século, presbíteros, né, servir. Todos devem servir uns aos outros. E não tem essa de achar que está no andar de cima e os membros da igreja, as ovelhas de Cristo, estão no andar de baixo. Não tem essa de você estar lá nas nuvens e as ovelhas de Cristo aqui embaixo, passando fome e necessidade do alimento principal, que é a palavra de Deus. De forma que você tem toda a razão quando fala que tem pessoas que têm conceitos deturpados, e aqui eu não estou me referindo a B ou C ou X, em termos gerais,
quando não entende esse dever, essa obrigação, essa ordem imperativa de Cristo para todos aqueles que abraçam a obra do reino de Deus. Meu querido professor Felipe, parabéns pelas suas colocações bem feitas. Quando tenho tempo, quando posso, eu lhe acompanho também os demais, ouvindo os áudios. E os debates tem que haver coerência, como você repete sempre, tem que haver coerência e base bíblica. E não é um texto isolado, é o contexto bíblico. É você juntar tudo, desde o Gênesis ao Apocalipse, e dentro de uma racionalidade, honestidade, justiça e luz, e verdade também, trazer um contexto de acordo com as Sagradas Escrituras. Não aquele versículo que eu isolo e aí eu defendo com unhas e dentes. Não é assim. O bom pregador, o bom ensinador, o bom mestre, o bom professor, né? O bom expositor das Escrituras é aquele que tem um conhecimento geral das próprias Escrituras, que não apenas lê para o conforto mental, mas examinar, estudar, prescrutar tudo que as Escrituras elas falam. Você juntar um conjunto de textos coerentes, tá? E aí você defender uma tese, aí você defender uma teoria, aí você defender uma ideia. Mas, infelizmente, a gente tem se deparado com muitos hereges, e aqui saudações ao Emanuel, nosso amigo, terapeuta do riso, que colocou aí logo embaixo, e eu vi, uma definição coerente sobre o que é um herege. Então são pessoas que deturpam as Escrituras. Repito, não estou me referindo a Marcos, Antônio, seja quem for, não estou me referindo a quem quer que seja. Estou falando em termos gerais, que quem toma uma posição, não, eu quero ser pregador. Então você vai fazer o quê? Estudar as Escrituras e ser um pregador. Porque se você não tiver uma estrutura, um conhecimento do cristianismo, um conhecimento da cultura judaica, então você vai... Eu estou me referindo a você, Felipe, mas não é você não, é apenas o pronome, né? Então eu vou mudar para mim. Então se eu não tiver essa base bíblica, conhecimentos gerais do cristianismo e conhecimento da cultura judaica, então eu estou defendendo uma ideia pessoal, uma ideologia particular. E aí não dá certo. O que a gente entende é que você junta textos coerentes de acordo com aquilo que diz a Bíblia. Não é o que diz o evangelista Francisco Amâncio, não é o que diz o presbítero Emanuel, copastor, não é o que diz o presbítero Felipe Cadete, não é o que diz o presbítero Fabrício Lopes, não é o que diz o Newton, meu amigo Newton, abraço para vocês, saudações. Então é o que diz as Escrituras. Eu saía muitas vezes ali no culto de segunda-feira, e por causa dos programas, que eram 4 horas, sábado e domingo, e na segunda-feira tinha uma turma lá em frente da Igreja Matriz em João Pessoa, para eu ter que explicar palavra por palavra do que eu falava durante o sábado e o domingo. Aí eu já levava para a Escritura. Por quê? Porque eu, em uma mensagem de 15 minutos, para não ser cansativo, né, no rádio ou na televisão, a pregação tem o emocional, então você suporta 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, se for uma boa pregação, né? Uma boa exposição das Escrituras.
Mas o programa de rádio é uma mensagem de 10, 15 minutos. Aí eu citava 10, 15 versículos da Bíblia, para dentro de um conjunto trazer uma tese que tem base na palavra do nosso Deus, nas Santas Escrituras. Felipe Cadete, um grande abraço. Bom final de semana para você, também para o Fabrício Lopes e Emanuel, Newton e outros amigos que estão aí, o nosso diretor administrativo do CGADBPB, Dr. Everaldo Moraes, e outros pastores e ministros do Evangelho que estão nesse tão importante grupo. A teologia aqui, meu irmão, é mais alta do que muitos seminários teológicos que tem espalhado aí pela Paraíba e pelo Brasil. Grande abraço.